Shalom, graça e paz, paz do Senhor, enfim, seja abençoado e seja bem-vindo a mais um Papo de Bíblia. E hoje estou aqui com a pastora Poliana, minha esposa, minha companheira aqui de Papo de Bíblia, e nós vamos falar de um tema que está muito em alta. A criança pode pregar, a criança pode estar ministrando a palavra do Senhor, e nós vamos trazer essa discussão e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então, antes de passar aqui para a Poliana, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, reunisse a sua família e, é claro, curtisse, comentasse e compartilhasse esse tema. Se você concorda, se você não concorda, para que nós possamos aqui levar uma palavra com entendimento para abençoar a vida de pessoas. Então, pastora Poliana, estamos aqui nessa temática muito importante. Vamos falar um pouquinho disso, mas manda um abraço, um alô pro pessoal que está aí nos assistindo. Fala pessoal do Papo de Bíblia, é uma honra estar aqui mais uma vez com vocês e esse episódio promete, tá? Um tema aí polêmico, mas muito relevante e importante da gente discutir. Então vamos lá, pega a sua Bíblia, eu quero que você abra aí Provérbios capítulo de número 22, a partir do versículo 6, que diz: Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e o mesmo, com o passar dos anos, não se desviará deles. Algumas versões vai dizer: instrua o menino no caminho que deve andar, e quando crescer não vai se desviar dele. Então, isso daqui é um tema bacana, porque eu vejo que há uma confusão no meio do povo de Deus quando fala referente a isso. Muita gente pensa que é eduque, instrua o menino o caminho. Mas o texto é claro em enfatizar que é no caminho. Tem diferença? Muita diferença. Quando você fala para ensinar o caminho, você fala assim, ó, pode ir aqui que você vai chegar lá. Isso aí. Só que no meio do caminho, alguém pode desviar o menino da rota que você deu. Agora, quando você ensina no caminho, você tá junto com ele. E quando você tá junto com ele, você consegue tirar ele das amizades erradas, das pessoas erradas, que vão influenciar ele de maneira negativa. Quantos pais, e aí entra pastores, evangelistas, missionários, obreiros, ou até mesmo pessoa que é crente de banco, né, que vai lá só na igreja e fica sentadinho no banco, que foi ensinar o seu filho o caminho. Ia para a escola bíblica, não levava a criança. Ia para o culto, deixava a criança em casa. Ia estudar a Bíblia, não lia a Bíblia com a criança. Isso é ensinar o caminho. Ensinar no caminho, filho, senta aqui, vamos estudar a Bíblia. Filho, senta aqui, vamos ler, fala comigo o que você entendeu. Filho, vamos para a igreja junto. Filhos, vamos para o culto de oração, vamos para a escola bíblica dominical, vamos ao monte. Isso é ensinar a criança no caminho. Então eu vejo que há uma confusão muito grande. E eu vejo que os pais estão deixando os filhos fazer o que quer. Parece que estamos tendo uma inversão de valores. Os pais hoje não têm mais essa preocupação de ensinar o caminho. E aí o que que o pai faz? Mas é porque eu não tenho tempo, porque eu estou trabalhando demais. Negligenciando, né? E acaba negligenciando a educação do filho e depois vai pagar um alto preço. Para você entrar na conversa aqui, pastora Poliana, eu me lembro de uma fala do senador Magno Malta. Uma missionária chegou até ele e disse: Pastor, eu não consigo entender. Eu salvo tantos jovens, eu prego para tantos jovens, o Senhor, através do meu ministério, alcança esses jovens estão salvos diante da presença do Senhor. E o meu filho está nas drogas, porque ela foi pedir ajuda para que pudesse internar o filho dela. E a resposta dele para ela foi: se você gastasse um pouquinho do tempo que você gasta com os outros jovens, com o seu filho, certamente ele não estaria nesse caminho. Forte, Por né? quê? Ela negligenciou. Ela somente ensinou o caminho, mas não ensinou no caminho. Vem, meu filho, vamos pregar a palavra do Senhor junto. Vem, meu filho, vamos estudar a Bíblia junto. Quando você está junto, eu acredito na palavra que eu leio. Seu filho não vai se desviar. Quem está falando isso daqui não é um escritor qualquer, isso é a palavra de Deus.
E Deus, ele vela pela sua palavra. Se ele está falando, se o pai der a atenção que o filho precisa, ele saber guiar o seu filho, certamente o seu filho não vai entrar pelo caminho errado. O que é que você pensa sobre isso? Pastor Márcio, eu penso o seguinte, a criança, ela é como uma esponja. A gente fala muito sobre isso, tem se falado muito sobre isso. Criança é esponja, ela vai absorver tudo o que você fizer e o que você falar. E nós, como cristãos, temos que ter uma atenção redobrada, principalmente com o que a gente faz, porque eles vão repetir comportamento. Então, se a sua criança, o seu adolescente, ele vê que você tem uma vida com Deus, que você tem prazer em estar na casa de Deus, em trabalhar na obra de Deus, é automático. Isso é mostrar a criança, ensinar a criança, o seu filho, no caminho, é caminhando junto. É fazendo junto, é mostrando para ele que é agradável, que é proveitoso, que é maravilhoso você adorar o Senhor, você estar na casa de Deus, você fazer a obra. E é isso que a gente tem pecado muito, principalmente nessa geração. Não dar bons exemplos. A gente quer exigir da criança comportamentos, do adolescente comportamentos que muitas vezes nós mesmos não fazemos. Sim. Então, queridos, é extremamente importante que você tenha esse cuidado com o seu filho. E aí nós estamos vendo o fenômeno Miguel, né, o pregador mirim, alguns estão chamando de pastor. Não tem pastor, irmão, ele não é pastor. Criança, né, gente? Né? Adolescente. Ele não é pastor. O pastor dele certamente não ungiu, mas pega esse nome de pastorzinho, um apelido, mas ele não é. O máximo que ele pode ser é um missionário, né? Mas mesmo assim, eu não considero ele nem um missionário. Para mim, ele é um menino até de Deus, acredito que ele seja um menino com boas intenções, porque muito que nós vemos da internet também são recortes do que aconteceu ali no culto. Não conheço ele, não conheço a história dele, não conheço os pais dele, mas a minha percepção, eu fico muito triste quando eu vejo um menino deixando de ser menino. Eu vi alguns vídeos, agora recente, o pessoal falando, o Miguel não é isso só esse recorte, não. Olha os vídeos dele quando ele era criança, pequenininho, ele se colocava como missionário, enfim. Gente, isso é um erro muito grande. Muito grande. Olha o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. E quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O Miguel é um menino. E os pais dele estão colocando uma carga desnecessária nesse menino. Esse menino pode ter problemas emocionais, porque todo mundo está batendo nesse menino. Ah, mas ele não pode falar isso porque ele está sendo um falso, um herege. Ele é menino. Ele pensa como menino. Eu vi alguns vídeos dele, ele imitando outros pregadores, história, porque ele é menino. Ele não tem maturidade. O que esse menino deveria fazer hoje? Jogar bola, soltar pipa. Não, mas ler bons livros. Não, mas ele é crente. Mas ele é um ser social. O que ele deveria fazer dentro do templo? Tocar um instrumento, uma bateria, uma guitarra, um violão, cantar. Eu me lembro que quando eu era criança, eu fui para a igreja com a média entre 11 a 12 anos de idade. Tinha culto de criança. Eu com 12 anos de idade eu pregava, mas eu pregava onde? No culto de criança. Tinha faixa etária, tinha o culto dos adolescentes, o adolescente pregava onde? No culto de adolescente. Tinha culto dos jovens, os jovens pregavam aonde? No culto de jovens. E seguia essa linha, mas nesse tempo que nós temos, criança de 7, de 10, de 12, de 15 anos pregando no templo, qual a experiência que ele tem? E só lembrar aos irmãos que estão aqui assistindo, que quando você fala do mundo espiritual, é uma batalha.
Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ali está falando sobre o que? A armadura que Deus vai nos dar. Vai nos dar armadura para quê? Para lutar contra quem? Para lutar contra Satanás. Qual a experiência de vida que esse menino tem para passar para a igreja? Como que a igreja deve suportar um ataque do diabo? Gente, o mundo espiritual é muito sério. Aí é muito fácil, porque esse menino, com mais de 1 milhão de seguidores, e a gente trabalha com marketing, a gente sabe que o que vai atrair esse menino de patrocínio, de patrocinadores, dinheiro entrando, os pais, possivelmente, eles estão pensando só nesse momento de fama, de ganhar as coisas para o menino, mas isso não é tudo. Ele pode perder muito, principalmente com as suas emoções, todo mundo atacando, esse menino sendo bombardeado, chamando ele de bandido. Eu vi alguns chamando esse menino de mercenário. Irmãos, nós precisamos entender que esse menino é uma potência. Esse menino, o seu pastor, e principalmente os seus pais, porque antes do pastor ele tem um pai e uma mãe. Os seus pais precisam olhar para a palavra do Senhor, porque devem servir ao Senhor, e ter a mão na consciência e esconder esse menino um pouco, para que esse menino não se perca. Isso aí. Então, pastora Poliana, o que você pensa sobre esse assunto? Qual é a sua visão sobre isso? E isso não é exclusivo do Miguel. Sim. Tem outros pregadores mirim. Saiu uma reportagem no Globo.com de 4 meninos, né? Na reportagem está até pastores e pastoras mirim, com mais de 10 milhões os 4 juntos. Olha o tamanho desses meninos nas redes sociais. E o que você pensa sobre isso? Eu penso que como é tão rápido esse crescimento, também o prejuízo pode ser muito grande. A gente não pensa, às vezes, como que isso pode ser prejudicial, como você citou, pastor Márcio, para essa criança, para esse adolescente que ainda não está preparado para isso. Essa exposição tão rápida, todo mundo criticando, ele não tem estrutura ainda para isso. Às vezes, nós adultos, quantas vezes a gente vê as pessoas na internet que postam uma foto, alguém critica, nem uma pessoa famosa, alguém que você conheça, e alguém critica e a pessoa fica ali, entra numa ansiedade, uma depressão. Você imagina uma criança, um adolescente desse que não tem essa estrutura. Porque eu acredito que a primeira coisa é vislumbrar o sucesso, você vai ganhando seguidores, vai, né, se vislumbrando, mas não tem essa noção do perigo. E quantas outras crianças, outros prodígios, jovens, adolescentes, nós já vimos, principalmente no meio gospel, que explodiram de uma forma muito grande. Em alguns programas de TV, por exemplo, tem aquele programa do Raul Gil, que estourou muitos adolescentes e crianças. E onde estão essas crianças hoje? Sim. Onde estão esses prodígios, os ministros, né? Os que cantavam, os ministros de louvor, os pregadores, onde estão? A maioria desses estão perdidos, se desviaram, entraram numa depressão. A gente tem casos de suicídio. Então, assim, isso é muito pesado. E eu separei um texto aqui em Hebreus 5, do 13 ao 14, que fala assim, ó: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Se ainda é menino, não tem discernimento. Ele é um menino ousado, eu já vi algumas pregações dele, alguns vídeos dele, entrevistas. Ele é um menino ousado, ele fala bem, mas ainda é menino. Chega um momento que vai começar a complicar ali para ele, e a gente se preocupa muito com isso, porque pode estar sendo jogado esse menino no lixo. Quais consequências a gente pode ter? Depressão, ansiedade, esse menino atentar contra si. Ou um menino que tem tudo para ser um grande pregador em pouco tempo, né? Se desviar. E vai carregar uma multidão com ele, porque ele é espelho. E eu vejo uma situação parecida com aquele J.A. Sim. Foi um meteoro, mas o quê? Novinho. Não tem estrutura. É muita cobrança, é muita exposição, muitas situações que ele não sabe lidar pela sua falta de experiência. Aí eu vejo um texto aqui
de Paulo falando à igreja aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 14, que diz: para que não sejais mais meninos inconstantes. Porque isso que é um menino. Ele é inconstante. Ele não sabe se posicionar, ele não sabe andar, porque ele está aprendendo. E, na verdade, nem tem obrigação de Nem, ter a constância. Não tem essa liberdade. É por isso que eu falo que o Miguel, ele não tem culpa nenhuma. Quem tem culpa são os pais. Quem tem culpa é o seu pastor, o seu líder, o seu mentor. E eu não estou aqui querendo demonizar o pastor e os pais, mas sim exortá-los a repensar. Porque os pais primeiro vão dar conta, porque Deus colocou o Miguel sobre responsabilidade dos pais. O pastor vai dar conta porque é o líder espiritual. Já passou da hora desse pastor pegar esse menino e falar assim: tu não prega mais um tempo. Tu tem que sentar, escutar, aprender. Vai pregar no culto de criança. Vai pregar no culto de adolescente. Vai pregar até no culto de jovens. Por quê? Porque esses meninos precisam ser lapidados e aprender para quando tiver na fase adulta, aí sim, serem jovens, ou homens ou mulheres de Deus, responsável, com entendimento para ganhar muitas almas para Cristo, mas não dessa forma. Dessa forma está errado. Então, você que é pai, tem o seu filho, não coloque um jogo no seu filho. Eu falo para você porque eu sou filho de pastor. E eu conheço muitos filhos de pastor que não servem a Deus por conta dos seus pais, por conta da pressão que sofreram. Porque na maioria da cabeça das pessoas, todo filho de pastor tem que ser pastor. Toda esposa de pastor tem que ser pastora. Tem que tocar bateria, tem que tocar guitarra, tem que pregar, E não! O filho tem que ser aquilo que ele nasceu para ser, dentro do seu propósito. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho certeza que os meus filhos vão ser pastor, mas não porque eu vou impor a eles. É porque eles têm um chamado desde o ventre que Deus falou. Mas eu não vou chegar lá e falar assim, você tem que carregar a Bíblia, já coloca aqui um ternozinho. Não! Isso vai ser natural da chamada de Deus para eles. Eles vão conhecer a Bíblia, eles vão conhecer ao Senhor através da minha vida. Da minha vida na prática, no dia a dia, caminhando no caminho, na minha vida com o meu exemplo de pastor, com o meu exemplo de pai. Aí sim eles vão ser. Aí o Senhor vai começar a despertar, por quê? Porque eles me veem orando, vão sentir o desejo de orar. Me veem estudando a Bíblia, então também vão se sentir na obrigação de estudar a Bíblia. Vai ver os meus conselhos e eu falar, olha aqui, filho, porque eu faço isso, irmãos. Eu pego e mostro, olha aqui o jornal. Sabe por quê que morreu tão jovem? Porque é desobediente a pai e mãe. É desobediente. Então não honra aos pais. Está aqui, Efésios capítulo de número 6 primeiro. Honra seu pai e sua mãe para que prolongues os seus dias na terra. Então eu falo com eles, querem viver bastante tempo na terra? Honra seus pais. Então, você que está em casa, não coloque um jugo no seu filho. Não faça isso. Ande com ele, mostre o caminho, fala com ele, para ele começar a desenvolver desde cedo, desenvolver o propósito de Deus na sua vida, porque cada um vai ter. Às vezes o cara é pastor, quer que o filho também seja, mas o filho vai ser um instrumentista. Às vezes ele vai ser um diácono. E glória a Deus, olha que lindo. Eu me lembro, pastora, do irmão Zé, um grande homem de Deus. Ele era uma referência para mim. Era um homem que eu amava muito. E o irmão Zé, ele foi o avô que eu não tive. Uhum. E eu me lembro que uma vez eu cheguei para ele e falei, irmão Zé, por que o senhor não virou pastor? São mais de 30 anos como diácono. Ele falou assim, porque eu nasci para ser diácono, eu adoro servir.
Olha que consciência, ele era um homem de muita sabedoria, de muito conhecimento. Mas olha a sabedoria, o conhecimento e o despertar da sua chamada e o saber o que ele estava fazendo. Ele não quis virar pastor porque hoje o pessoal acha que ser pastor é igual cargo de empresa. Eu começo como cooperador, depois eu viro diácono, depois eu viro presbítero, depois eu viro evangelista, depois eu viro missionário e depois eu viro pastor. Não é assim. Você é vocacionado. O Espírito Santo vai te preparar. O Espírito Santo vai te levantar. Você só precisa estar fazendo a vontade de Deus no centro da vontade de Deus. Então, você que está me ouvindo, em nome de Jesus, não deixe o seu filho perder a sua infância. Não deixe o seu filho, né, ser maltratado com a sua visão. Deixa ele ter a visão do Senhor, não é isso? E eles têm uma visão muito ampla do que acontece dentro de casa, né? Tem essa visão. E como eu falei, eles são esponjas. Foi a fala que eu iniciei o nosso papo aqui. E a gente não precisa de cobrar o evangelho, ser cristão não é algo que vai ser imposto no seu filho. Com Ele vai seguir o exemplo. Eu tenho uma frase que eu ouço pessoas falando que o filho de crente não é crente. Realmente, para mim. O filho de crente não é crente, mas ele passa a ser. Porque ele começa a imitar os comportamentos. Ele vai chegar um momento que ele vai tomar a decisão dele. E como que é interessante a questão da criança observar, né? Eu me recordo, e você vai se lembrar também, que o nosso filho mais velho hoje ele está com 12 anos, mas quando ele tinha mais ou menos 2 anos e meio, ele estava assistindo um clipe de uma musiquinha que falava sobre família. Era até Turma do Biguinha, até bem legal. Você que tem filho aí, criancinha, já fica a dica, tá? Turma do Biguinha. E eu lembro que esse videoclipe, ele assistiu vários vídeos, né? Riu, dançou, brincou. E especificamente nesse vídeo ele parou e ele começou a chorar. E aí eu me assustei e falei, filho, por que você tá chorando? Você tá triste? Não, mamãe, eu estou chorando, com 2 anos e meio, estou chorando porque eu estou emocionado. Porque aquela família é a nossa família. Não sei se você se lembra disso. E aí eu fui observar o vídeo. Sabe qual era a família que ele teve como referência? A família onde o vídeo mostrava que de manhã ele chamava a mamãe ia até o quarto dele, dava um beijinho, ele levantava, corria ver o papai que estava se preparando para trabalhar, grudava no pescoço do papai, o papai se despedia dele, a mãe cuidando ali da família com muito carinho, o pai com amor, com a mãe, com respeito. Então isso para mim foi muito impactante, me marcou muito. Porque isso me fez perceber que nós estávamos cumprindo o nosso propósito como família. Eu não precisava falar para o meu filho qual é o padrão de família, meu filho. Como que uma mãe tem que lidar com o filho, um filho com a mãe, o pai, né, com o filho, a esposa. Ele viu pelo exemplo. E assim, irmãos, em qualquer situação, e principalmente no seu comportamento como cristão. Ele vai copiar comportamento. O nosso pequeno chegava na igreja antes da gente, ia para o altar ajoelhar e fazer a oração dele. Mas por que ele fazia isso? Porque ele viu o avô dele fazendo isso, Sim. que é um pastor. Ele via o pai fazendo isso. Ele via a mãe fazendo isso. Ele só repetiu o exemplo. Talvez ele nem estava orando, né? Na inocência dele de criança, mas ele estava ali, repetindo o comportamento. Hoje em dia, nos nossos momentos de mesa, que nós fazemos em casa, no momento da oração, a gente fala, quem vai orar hoje? Agora ele está numa fase e que a gente faz o mamãe mandou, né? Mas mamãe mandou, mas só cai nele. Ele só cai nele. Faz mamãe mandou, caiu na mamãe. Não, aí ele muda, sou eu. Ele quer orar todos os dias, mas por quê? Porque ele sente prazer nisso. Ele gosta, porque ele vê a gente fazendo. Então, isso é fundamental. O nosso comportamento, a gente agir como cristão, para que os nossos filhos eles sejam esse reflexo. Porque você é como um espelho. A sua criança vai olhar para você e vai refletir. O líder, ele arrasta pelo exemplo. Isso aí. Não precisa ficar falando muito. Não. Ele faz, ele é o exemplo. E nós já estamos perto de terminar o nosso papo de Bíblia hoje. E eu quero terminar com o capítulo 6 e o versículo de número 4, que vai dizer assim, de Efésios: Pais, não irritem seus filhos,
Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém. Não é o pastor que vai doutrinar o seu filho. Não é a líder de jovens ou a líder de criança que vai doutrinar o seu filho. É você. Você que vai ensinar ele o conselho do Senhor. O conselho de Deus é sempre o melhor. Então, meu amigo, minha amiga, que está criando seus filhos, aqui, ó. A melhor literatura que você tem, para ensinar o seu filho, para ler para ele, não é o livrinho da escola, é a Bíblia Sagrada. Instrua o seu filho com as orientações da palavra do Senhor, porque você vai fazer um filho inteligente, sábio, com grande conhecimento, uma pessoa que vai te dar muito orgulho no futuro. E só reforçando, para não parecer que a gente está sendo contra, né, as crianças fazerem a obra, pregar, cantar. Não, gente, a gente gosta disso. Eu acho lindo. Nós tivemos uma apresentação recente na nossa igreja, que teve a participação da Gigi, né? Uma criancinha, acho que de 6 a 7 anos. Lindo ela recitando a palavra do Senhor. Emocionante, porque é lindo você ver uma criança fazendo a obra. Só não pode ter um peso. Não pode ser uma responsabilidade, mas é lindo. E a gente precisa mesmo colocar isso no coração dos nossos filhos. Que é lindo fazer a obra, que é lindo falar de Jesus. Que as histórias da Bíblia, que não são só heróis, né? Os heróis da Marvel, que são poderosos, tem tantos outros heróis. Costume ler as histórias bíblicas, contar as histórias bíblicas para os seus filhos. Nós tínhamos um costume, e isso era bem legal, que Márcio contava a história, né, Márcio, dos grandes homens da Bíblia e mudava a versão, fazia uma adaptação com alguns heróis que o nosso filho gostava. Então, isso encantava ele, a conhecer ainda mais a história daquele personagem bíblico. Então, quanto mais eles conhecem a palavra, conhecem as histórias, mais eles vão querer se assemelhar àquilo que eles estão aprendendo. Porque é muito importante, irmãos. A criança tem que ter o contato com isso aqui, tem que ter contato com a palavra, mas ele tem que ter contato também com o seu testemunho. Porque o caráter do seu filho e o caráter dele como cristão vai ser forjado por você, que é pai e mãe. Somos nós que forjamos esse caráter, somos nós que colocamos no coração deles o amor pela palavra e o amor pelo nosso Deus. Então, irmãos, nós estamos chegando ao fim de mais um Papo de Bíblia. Nós vamos fazer uma oração, né? Aquela oração prática para que Deus possa abençoar a nossa família, abençoar a nossa finança, nos dar saúde, né? E que o Senhor possa nos abençoar. Então, em nome de Jesus, você pode trazer aí seu copo com água, colocar aí a sua peça de roupa para que nós possamos consagrar através da oração. Eu tenho certeza que Deus vai agir, de repente, na vida do seu filho que se desviou e que você está pagando um preço para que ele possa voltar através das suas orações. Você ora de madrugada, você ora à noite, você ora de manhã, de tarde, você ora dentro da recomendação da palavra, que é orar sem cessar. Então, quero convidar você para orar e quero te exortar, não pare de orar. Pastor, mas já tem 10 anos. Não pare de orar. É no tempo de Deus. No tempo de Deus. E talvez você está vendo esse vídeo hoje e essa vai ser a sua última oração com relação a isso, porque Deus vai agir. Em nome de Jesus. Deus vai levantar para te dar vitória hoje. É por isso que você parou aí de frente dessa televisão ou até mesmo da sua tela de celular, para Deus falar com você. Hoje é o dia da sua vitória. E nós estamos aqui para fazer uma oração com fé. E eu tenho certeza que Deus pode mudar, sim, sua condição financeira. Tenho certeza que Deus pode mudar, sim, o seu nível de comunhão com Ele. Amém. Através dessa oração, você vai ficar fortificado a sua fé. Talvez até hoje você não conseguia mais orar. Estava desanimado em orar, não conseguia mais falar do amor de Deus. Estava quase se afastando. Mas através dessa oração, o Espírito de Deus vai aquecer a sua alma. E Ele vai te conceder a vitória que você precisa. Para alguns é na área financeira, para outros é na área familiar, é o filho que está longe, é o marido que está longe, é a esposa que está longe. Para outro é na área da saúde, não importa. A nossa oração, no nome de Jesus, vai te alcançar nesse momento. Amém. Então vamos orar? Pai, no nome de Jesus,
quero colocar aqui, Senhor, nas tuas mãos a família. Senhor, nós sabemos que Satanás, ele quer destruir a família, porque ele destruindo a família, ele vai enfraquecer a tua igreja. Mas no nome de Jesus, ó Pai, nós guardamos através da oração e te pedimos que o Senhor guarde as famílias debaixo das tuas mãos poderosas. Senhor, repreenda, Senhor, todo o ataque de Satanás contra a família, contra os filhos. E uma das maneiras, ó Pai, de nós vencermos o diabo é conhecendo a estrutura da tua palavra. E nós precisamos sim, ó Pai, ter pais, homens de Deus, mulheres de Deus, conhecedores da tua palavra para criar os filhos, segundo o que nós lemos aqui dentro dos conselhos do Senhor, dentro dos mandamentos do Senhor, para que os nossos jovens, para que as nossas crianças sejam purificadas. Pai, eu quero colocar aqui nas tuas mãos todas as crianças, todos os adolescentes e jovens. Guarda, Senhor, a mente desses jovens do ataque de Satanás, porque nós sabemos, meu Pai, que o diabo, ele é um enganador. Ele quer mostrar que o mundo há mais, mas não. Nós sabemos, Senhor, que nós somos livres e não podemos trocar nossa liberdade por nada. Por isso, Senhor, repreendemos toda a ação de Satanás. Em nome do Senhor Jesus. Colocamos, ó Pai, nas tuas mãos os nossos filhos. Colocamos, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, aleluia, todos os casais, os casamentos, as famílias, que o Senhor possa abençoar e prosperar em nome de Jesus. Pastora Poliana, ora pelas finanças. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos, Senhor, pela tua presença. Que eu possa guardar, Senhor Deus, as famílias, Senhor. Dar, Senhor Deus, prosperidade nos lares, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, que não venha faltar, Senhor Deus, o alimento. Senhor Deus, que não haja desespero, Senhor Deus, dentro dos lares, devido a dificuldades financeiras, mas que o Senhor venha prover, porque Tu és um Deus de provisão, Tu és um Deus provedor, Tu és o Jeová Jiré. Senhor Deus, que o Senhor Jeová Jiré seja real na vida de cada um, Senhor, na casa de cada um que está assistindo, Senhor, a esse vídeo neste momento. Em nome do Senhor Jesus, vem com a tua provisão. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Eu quero lhe pedir também neste momento, ó Pai, se tiver alguém enfermo, Senhor, nessa oração, ó Pai, que o Senhor venha ministrar cura na vida desse homem, na vida dessa mulher, seja ela qual for a enfermidade, desde câncer, AIDS, diabetes, Senhor, problema no fígado, no rins. Nós repreendemos agora toda a enfermidade. Saia no nome de Jesus, declaramos a cura. Senhor, é este homem, essa mulher que está deprimida, que está com ansiedade, nós repreendemos esse mal agora, Senhor. Essa doença terrível que tem afetado milhões de pessoas, ó Pai, ao redor do mundo. Toda ansiedade, toda depressão, eu lhe repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus, e declaro a cura. Receba a cura da parte de Deus. Seja livre deste mal agora, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus abençoe sua vida. Quero pedir para que você possa compartilhar. Comenta aqui sobre esse assunto. Se você concorda com a gente, se você discorda, coloca aqui a sua opinião. Sua opinião é muito importante para a gente, tá? E eu lhe peço, nós temos o Papo de Bíblia, né, que é um programa extremamente evangelístico. A nossa ideia do nosso programa é divulgar a palavra do Senhor, liberar uma palavra profética, uma palavra do céu para a sua vida, para que a sua vida seja mudada, transformada e restaurada na autoridade do nome de Jesus. Amém. Pastora Poliana, vem. Deus abençoe sua vida. Queridos, Deus abençoe. Até o próximo Papo de Bíblia.